Amém? Você tem que ficar aberto para o Espírito Santo de Deus falar. Glória a Deus. Abra comigo em Lucas, por gentileza. Parece que hoje a gente vai falar de Lucas. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Diga assim para o teu irmão do lado: abre os teus ouvidos. Eu não ouvi, tem gente conversando. Abre os seus ouvidos. Porque se você senta nesse lugar e a palavra não entra e você não pratica, você está perdendo tempo. Fica em casa comendo pipoca e tomando guaraná, que é melhor. Porque a palavra tem que entrar e tem que fazer mudança no nosso interior. Se você vem para a igreja e a palavra não faz mudança em você, a culpa não é do pregador e muito menos da palavra. A culpa é de você que não o escutou e não praticou. E é nítido quando as pessoas entram para a igreja e no primeiro culto elas ouvem a palavra, elas mudam. No segundo elas mudam mais um pouco, é como a Michele falou, aqui é um manjar. Aqui é um banquete. A palavra de Deus, ela tem que fazer o efeito que ela veio fazer na minha vida e na tua vida. Cada porção da palavra é uma porção de um alimento para o teu crescimento espiritual. Por que uma mãe dá comida para o filho? Por que uma mãe amamenta o filho? Por que uma mãe procura dar a melhor alimentação para o filho? Para ele crescer nutrido. É verdade ou não? Esse lugar é um lugar de nutrição espiritual. Esse lugar aqui é um lugar em que você se alimenta. E você tem que sair daqui espiritualmente crescido todos os cultos que você vem. Porque eu fiquei numa religião quase 30 anos que eu não cresci. Eu estagnei na fé. Mas depois que eu conheci Jesus, é de degrau em degrau. A gente vai crescendo. Sabe por que tu tem que crescer? Porque a nossa morada não é aqui. Tu tem que subir. E automaticamente você vai ter que subir no degrau até o céu. Lucas 5. Jesus, querido, assim que ele foi batizado, ele foi para o deserto. E Jesus, ele estava na terra com uma missão. Ele veio à terra com uma missão especificamente. Ele não veio à terra simplesmente para fazer milagres. Ele não veio à terra para curar o cego, levantar o morto, fazer multiplicação de peixes. Ele não veio à terra só para fazer milagres. Você também não está na terra com a presença do Senhor para fazer milagres apenas. Quem recebeu Jesus como único e fiel Salvador está embaixo de uma missão. Está embaixo de uma direção. Jesus, quando veio à terra, ele veio convicto da direção dele. Ele não se desviou. Pastora, mas isso foi Jesus, sim. Mas ele subiu ao céu e ele disse: não vos deixarei órfão. Deixarei o Espírito Santo, que vos ensinará e vos guiará todas as coisas. Então hoje você é a representação de Cristo na terra. Pastor, eu estou aqui pela primeira vez. Pastor, eu ainda não confessei Jesus como o meu único e fiel Salvador. Pastor, eu ainda não estou cristão verdadeiramente. Não importa. Quando você nasceu no ventre da tua mãe, Deus já tinha uma missão para a tua vida. E você já foi gerado numa missão. Você só precisa aceitar a missão e aceitar Jesus Cristo como teu único e fiel Salvador. Jesus Cristo veio com essa missão. E aqui, querido, no 42, sendo dia, saiu, foi para um lugar deserto. As multidões procuravam e foram até junto dele. Lucas 4, 42. Junto dele instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades. Para isso é que eu fui enviado. Ele disse: há uma necessidade na minha presença na terra. Vocês não me detêm, vocês não me apertam, vocês não me seguram, porque eu tenho uma necessidade na terra. Foi para isso que eu fui enviado. Eu fui enviado para pregar o reino de Deus. Olha para o teu irmão do lado com baga de profeta e diz assim: você foi enviado para pregar o reino de Deus. Não existe conforto, não existe outra coisa entre ser humano que conheceu a Cristo e que está com Cristo dentro de si, que não tem uma missão. Ai, pastor, eu não quero. Se você não quer, o problema é teu. Mas Jesus disse que há uma necessidade. Ele tinha uma necessidade, era necessário ele anunciar o reino de Deus. É necessário eu e você renunciar a nossa vida para anunciar o reino de Deus. Há uma missão, há uma urgência.
Ele disse para aquele povo: não me segure, não me aperte, não me faça eu parar aqui, porque eu preciso pregar o reino de Deus. Para isso eu fui enviado, e eu preciso ir para todas as cidades. Sabe por que essa igreja ainda está com cadeiras vazias? Porque você não está cumprindo o seu papel. Porque pouca gente cumpre o seu chamado. Hoje, quando acordou pela manhã, você lembrou de alguém de ligar e orar e jejuar e trazer? Anunciar o reino de Deus? Mas infelizmente nós seremos cobrados por isso. Infelizmente muitas pessoas não vão ao céu por isso. Mas essa não é a minha pregação. Vai para o 5:1. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. As pessoas apertavam Jesus para ouvir a palavra de Deus. Sabe, queridos, eu vejo muito aperto por aí, mas é lá no estádio de futebol. Eu vejo muito aperto por aí, até num show gospel. Eu vejo muita gente apertando por aí para entrar num cinema, para entrar numa promoção, numa feira. Eu vejo muita gente fazendo até fila gigantesca para ir em lugares, eventos. Mas não tem uma fila aqui nessa porta, uma multidão apertando para ouvir a palavra de Deus. Não existe pessoas desesperadas para ouvir a palavra de Deus. E por não ouvirem a palavra de Deus e não terem desejo de ouvir a palavra de Deus, estão moribundos. Vivemos uma geração, querido, que não gosta de ouvir a palavra de Deus. Vivemos numa geração que até se aperta, sim, mas para um estádio de futebol, até para um show gospel, para um cantor famoso, para um pregador da hora. Final de semana vai ter festa aí na cidade, com certeza vai ter uma multidão apertando, mas não é para ouvir a palavra de Deus. E Jesus estava sendo apertado ali, e apertado, mas ele estava cumprindo uma missão. Era necessário, aquele aperto dele não tirou ele da missão. Outra coisa que eu posso relatar aqui, simplesmente num versículo, é que muita gente, por ser apertado, por estar estreito o caminho, e por muitas vezes ser pressionado pela multidão, deixa a missão. Se alguma coisa pressiona, a pessoa deixa o chamado, deixa a missão, deixa o foco do céu. Talvez você sente aqui, Gislaine, está tudo bem, mas chega na tua casa, tem algo que te aperta, tem algo que te pressiona, e você diz: não, eu vou largar tudo, eu não posso ser pressionada. Jesus, ele era pressionado 24 horas. Quando não era pela multidão, era para curar de uma cidade e outra. Ele trabalhava com seu pai, ele era marceneiro. Ele tinha sua vida secular, mas ele tinha uma missão. Eu não posso dizer que eu sou filha de Deus e eu me desfocar da missão, ainda que me aperte, ainda que não seja confortável. Existia uma multidão apertando ele, mas ele estava ali, tinha uma missão. E quando a multidão estava apertando de tal forma, ele abriu uma estratégia. Vira lá, no 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Deixa aí. Ele viu 2 barcos, ele disse: olha, aqui está difícil pregar. A multidão está me apertando, a situação não está legal, eu não estou conseguindo expressar o que eu quero. Ele pregava, ele falava, ele ensinava. Querido, você não cresce em Deus se você não ouvir a palavra, não ler, não estudar. A maior parte de Jesus na terra era ensinar, era pregar. As pessoas hoje querem o milagre, mas não querem aprender do milagre. Não querem ler uma Bíblia, não querem estudar, não querem ler um livro. Está tudo tão mastigado, só lá... botam lá no Face, no Instagram. Eu não tenho nada contra isso, até boto. Só frases bonitas, frases de efeito. Muitas pessoas colocam até frase, mas não vivem aquela frase. E Jesus estava ensinando. Só que apertou o negócio e ele pegou uma estratégia. Ele foi para um barco. Ele não fugiu da missão. Ele não fugiu do que ele estava fazendo, porque as coisas se apertaram. Ele não deixou de lado o seu chamado, porque alguma coisa não estava legal, porque ele estava sendo sufocado.
Não, ele tinha uma missão. Ele era focado, ele era determinado. Ontem conversava eu com uma pessoa de Criciúma, e ela perguntando para mim como é que era a história dessa igreja. E eu posso dizer que muitas coisas nos apertaram, muitas coisas nos apertam, muitas coisas nos sufocam, e nós chegamos até aqui. Você tem uma missão, você tem um chamado, você tem que buscar uma estratégia quando as coisas não estão legal. Ele viu um barco. Você tem que ver algo além. Você tem que ver alguma coisa para continuar a tua missão. Ali estava um barco. Ali estava Pedro, ali estava Tiago. Eles eram pescadores. E eles estavam lavando as redes. E ele avistou aquele barco. E sabe o que aconteceu? Vamos lá. O barco estava vazio. Entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia, e assentado ensinava no barco as multidões. Olha só, ele arrumou uma estratégia, subiu no barco, mas ele continuou o propósito. Ele estava, Natalina, ele estava ensinando lá na cidade de Genazaré, no meio, no chão, na multidão. Não deu mais, ele subiu no barco, afastou um pouco para o povo não entrar com ele, e ele continuou a missão. Ele arrumou uma estratégia, um conforto lá, sentou no barco, o barco estava vazio. Ele pegou um barco emprestado, mas ele continuou a missão. Ele continuou ensinando. Eu te pergunto nessa noite, eu preciso te perguntar com ar de profeta, ou aliás com a verdade de um profeta. Você tem continuado a missão no qual você foi chamado? Ou alguma coisa que te apertou, te tirou dela? Pode ser situação boa ou ruim te tirar da missão. Pode ser situação boa ou ruim. Todos aqui temos um chamado, somos chamados. Querido, em Marcos diz que Deus falou assim, ó, ide. Marcos 16:15, bota lá. Ide. A tua missão é ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda a criatura. Quem não tem chamado aqui já tem um hoje. Esse é o chamado de todas as pessoas que estão sentadas aqui nessa noite, sem exceção. Se situações te apertam, se às vezes está sufocante, às vezes não dá mais para andar, busca uma estratégia, busca um barco emprestado, mas continua a missão. Volta lá para o texto. Deus é bom? Entrando num dos barcos que era de Simão, ali assentando, afastou-se um pouco da praia, né? Tirou da terra. Na terra ele não conseguia mais fazer. Ele teve que se afastar um pouco para dentro do mar. Às vezes, querido, o que tu precisa fazer? Você precisa afastar um pouco do povo, afastar um pouco do barulho, afastar um pouco da terra, elevar um pouquinho mais para frente, ir num lugar em que você não precisa pisar o pé no chão, em que você fica solto lá na presença de Deus. Afastou um pouquinho da terra, e ele sentou e ele continuou a missão. A única coisa que eu te digo nessa noite é que você não deve parar aquilo que Deus te mandou fazer. Pode passar. Quando acabou de falar, disse. Veja bem como ele era determinado, como Jesus é organizado. Gente, não tem como ter uma pessoa que diz que tem Cristo e é desorganizado. Não tem uma pessoa dizer que tem Cristo e não organizar a sua vida, porque no seu chamado, no seu foco. Ele saiu da terra, ele sentou no barco e ele acabou o que estava fazendo. Ele não deixou as pessoas embora sem concretizar a fala dele. Ele precisava ensinar, ele precisava dar uma direção. E o momento ele acabou de falar. Ele não é uma mulher tagarela que fala 24 horas e não diz nada. Até para a gente conversar, queridos, até para a gente ter um assunto, até para a gente ser uma pessoa que vai pregar, que vai ensinar, nós devemos saber o momento, como falar e como terminar essa fala. E o povo estava ali, e ele acabou de falar. Quando ele acabou de falar, ele olhou para Simão. Veja bem que lá no início diz que Simão, que ainda não era Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, eles estavam todos ali, tinham passado uma noite inteira pescando.
Eles estavam tão cansados que eles estavam lavando as redes. Eles não queriam mais ouvir ninguém. Eles tinham lavado a rede, porque a noite inteira eles jogaram rede em alto mar. Porque peixe grande, peixe só dá em alto mar. Eles tinham acabado de chegar na beira da praia cansados. E quando Jesus foi ali e pediu o barco e entrou, Pedro podia ter dito: olha, mestre, até pego o barco, mas eu vou embora. O senhor não sabe. Eu estou a noite inteira tentando pescar um peixe. Nós estamos tão cansados, só estamos lavando a rede para aproveitar a rede. Mas eu vou embora. O senhor pega o barco, mas eu vou embora. Eu não tenho como ficar aqui. Eu vou embora. Quantas pessoas, querido? Quantas pessoas que se decepcionam com algo? Quantas pessoas que já estão tão cansadas de largar a rede e não pegar nada? Que mesmo chegam na presença de Jesus e dizem assim: ó Jesus, olha, eu estou indo embora. Pode usar aí a minha rede, usa aí meu barco, mas eu não tenho mais fé não, estou indo embora, tudo acabou. Estou tão cansado. Eu estou tão cansado de vir para a igreja, chegar em casa e nada acontecer. Eu estou tão cansado de levar as redes vazias. Eu estou tão cansado de ouvir que vai dar certo, mas não dá. Pedro podia ter olhado. Quantas pessoas estão desanimando assim, gente? Quantas pessoas que já têm se esforçado a noite toda, meses, ano, e quando está na porta do milagre, quando está na porta com o dono de milagre, vai embora. Disse a Simão: você sabe, Paulo, que quando Jesus pediu o barco, ele já pediu com um objetivo. Ele já viu que as redes estavam sendo lavadas. Ele já viu que não tinha movimento nenhum de peixe, ninguém pegando peixe ali. Jesus não dá ponto sem nó, querido. Jesus só disse assim: eu vou continuar ensinando e eu vou ver se eles têm como me ouvir. Se eles ainda estão com paciência para me ouvir. Ele continua ensinando. Eu imagine o Pedro ali triste, talvez nem entrava o que Jesus falava, porque ele dizia: eu vou chegar em casa e minha mulher vai perguntar: cadê o peixe? Amanhã as contas vai acontecer, vai aparecer um monte de conta e eu não tenho nenhum peixe. Meu filho vai pedir comida e não tem. Talvez você está aqui me ouvindo nessa noite e você não está conseguindo nem ouvir direito, porque são tantos problemas, são tantas decepções, são tantos barcos vazios, são tanto redes sem peixe, que você está aqui e diz assim: é só mais uma noite. Mas aí você se engana, porque não era apenas mais um dia na vida de Pedro. Não há ninguém que empreste o barco para Jesus que o barco não volte cheio de peixe. Não há ninguém que que deixa Jesus entrar no seu barco que ele volte vazio. Não há ninguém que mesmo cansado, mesmo afadigado, mesmo querendo desistir, está aqui nessa noite, veio talvez por um fio de força. Muitas vezes eu entrei nessa porta sorrindo com você, mas eu tinha só um fio de força, e quando eu voltei daqui eu estava totalmente reestruturada. Hoje é a noite que talvez você já lavou as redes. Hoje é a noite que talvez você está aqui simplesmente por obediência. Hoje à noite que talvez você diz assim: olha, Deus está falando com todo mundo, mas eu sou o Simão, o Pedro, eu não tenho nada. A pastora está falando de abundância, mas eu não tenho nada. Pedro se encontrou naquele dia, num dia diferente, no dia do diferencial. Ele tinha pescado a noite toda. Ele estava morto de cansado. Ele era um pescador experiente. Ele sabia que não tinha peixe naquele lugar. Parece que naquele dia Jesus escondeu todos os peixes. Porque um pescador experiente sabe exatamente onde que está o peixe. Sabe exatamente como pegar e aonde ir. E naquele dia nada deu certo. E Jesus acabou de ensinar no barco. E virou para Simão e disse: faze-te ao largo, olha para lá de novo e lançai as redes para pescar. Jesus está dizendo: naquilo que não deu certo, presta atenção para alguém nessa noite.
naquilo que talvez até hoje não deu certo, naquilo que tu fez esforço. Você estava lá, você se cansou, você lançou as redes. Vai para o mesmo lugar, disse Deus. Disse Jesus, volta lá para o lago, para o mesmo lugar, e lança a rede. Senhor, tu está ficando louco. Jesus, tu está ficando louco. Como é que eu vou para lá, Jesus? Tu és um marceneiro, eu sou um pescador. Eu tenho experiência, Jesus. Muitas vezes a tua experiência te afasta do milagre. Muitas vezes o teu achismo te afasta do milagre. Porque Deus move coisa da onde tu menos espera. Deus vai trazer o peixe do fundo do mar. Deus vai trazer o teu milagre do fundo do mar. Você não está vendo, você não está pescando, você não está conseguindo ver, mas Jesus está no barco. Pedro deve ter dizendo, tá louco, Jesus. Tu não entendeu, Jesus. Tu não viu lavando as redes. Eu posso sentir o coração de alguém aqui nessa noite. Jesus, tu não viu o quanto eu tenho chorado, Jesus? Tu não viu o quanto eu tenho chorado em cima da rede vazia? Tu não viu, Jesus, que nem o mar está a meu favor? Esse mar não tem peixe para mim. Essa igreja não tem nada para mim. Jesus, tu não sabe quantas vezes eu venho nesse lugar e volto da mesma maneira, Jesus. E se o Senhor está mandando eu fazer tudo de novo? Lançai as redes para pescar. Quando Deus diz lança as redes, não é para saber se você sabe lançar a rede, não. Não é para saber se você tem experiência alguma, não. Porque se você obedecer, as redes vão vir cheias. Pode continuar, querido. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mestre, não foi 1 hora que eu pesquei, mestre. Quando escureceu, eu já fui com os meus amigos, meus parentes, pescadores. Eu já fui para o alto mar. E o senhor sabe que trabalho fala esforço contínuo. Significado. Eu tive o esforço contínuo, mestre, o meu braço, mestre, de jogar a rede e puxar sem nada. De jogar a rede e puxar sem nada. O senhor consegue entender como eu estou cansado, mestre? O senhor consegue entender como eu tenho chorado, mestre? Nada tem vindo. Mestre, eu não pesquei 1 hora. Talvez você está aqui, você está há anos lançando a rede. Talvez você está se esforçando continuamente. E Jesus diz, vai para o mesmo lugar. Faz da mesma maneira que tu estava fazendo. Vai lá de novo. E tu diz, de novo. Com aquela pessoa de novo. Daquele jeito de novo não deu certo. Não deu certo. Jesus está ficando doido, não deu certo. Jesus está dizendo para ti nessa noite, volta para o mesmo lugar. Para a mesma pessoa. Para o alto mar. Tu vai achar. Mas sobre a tua palavra eu irei. Está aí a diferença. A única diferença está aí. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Se ele não tivesse sentado lá naquele barco, amado, se ele tivesse desistido, se ele tivesse ido embora, se na hora ele tivesse só emprestado o barco, mas não tivesse ouvido Jesus. Tem gente que até dão coisas para Jesus, empresta o barco, mas não escuta. Se ele não tivesse ouvido aquela palavra, ganhado fé, porque a fé vem por ouvir a palavra. Tem muita gente que quer milagre, mas não quer ouvir a palavra. Ele sabia, ele entendia o que era a palavra de Jesus, e ainda não era discípulo de Jesus. Ele não estava andando com Jesus ainda, mas ele ouviu a palavra. Querido, quando alguém ouve a palavra, quando alguém entende que é Deus falando,
Quando alguém entende quem é Jesus de fato, anda sobre a palavra. O mesmo Pedro que Jesus um dia estava andando em cima do mar, e ele disse: mestre, é tu? Se é tu, vem. E sobre a palavra ele andou. Lança a rede. Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Jesus, ele estava dizendo: Pedro, eu até agora eu lancei as redes. Até agora eu me esforcei. Até agora eu corri. Eu estou aqui suado e cansado. Não fui nem para casa ainda, Jesus. Mas eu fiz tudo com esforço humano. Eu fiz tudo com meu esforço. Por isso que eu estou tão cansado, Jesus. Por isso que eu estou tão desanimada. Porque todas as vezes que eu lancei a rede, todas as vezes que eu fui em alto mar, no perigo, todas as vezes que eu fui e me esforcei, o Senhor não estava comigo. Eu não fui sobre uma direção sua, Deus. Pedro disse: mas sobre a tua palavra eu lançarei. Eu quero te levar nessa noite a ouvir essa palavra e se lançar. E se lançar. Seja qual for a tua necessidade. Seja qual for a tua necessidade. Um dia disseram para mim: meu marido alcoólatra, prostituto, totalmente nervoso, uma pessoa totalmente difícil. Eu cheguei na igreja assim, toda quebrada, e uma pessoa olhou para mim, e por um acaso um dia de manhã, às 6 da manhã, o gaúcho foi comigo numa oração, mas ele não queria nada com Jesus. Ele levou 12 anos, 13 anos para se converter, e eu já na igreja. E essa pessoa virou para ele e disse, às 6 da manhã, nunca tinha visto ele: você vai ser um pastor. Sinceramente, eu não acreditei. Mas como Deus, Ele vela pela sua palavra. Demorou muito tempo, mas eis aí um pastor. O que Deus tem de palavra para você, o que Ele tem lançado de palavra para você, não desista. Não lava as redes e vai embora. Porque vai chegar uma hora que ele entra no teu barco, amada. Ele entra no teu barco. E talvez naquele dia que você já disse assim: hoje é o último dia. Ele disse: lança as redes. Eu estou te mandando, tenta de novo, faz de novo, volta de novo. Vai para lá, porque agora sobre a minha palavra. Pode passar o outro. Sobre a minha palavra. O 6. Sobre a minha palavra, isto fazendo, olha só. Pedro disse: eu vou fazer sobre a tua palavra. Gente, quantas pessoas vêm para a igreja e dizem: pastor, eu vou fazer. Eu dou uma direção. O meu trabalho nesse lugar é dar direção para você. E tu pode ter certeza que as minhas direções são baseadas na palavra de Deus. Eu não posso em maneira alguma te orientar fora da palavra. E todas as vezes que eu oriento uma pessoa pela palavra, e essa pessoa cumpre, ela volta com redes cheias. Ontem eu estava com o Aguinaldo e a Andressa. Ele estava de aniversário. E eu, quando eu vi a família reunida e a forma que essa família chegou aqui, a destruição financeira, a destruição de relacionamento, separação, e ouviram uma palavra, foram direcionados por uma palavra. E o que eu tenho visto? Redes cheias. Quando a pessoa escuta uma palavra e faz, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes que rompiu-lhe as redes. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Quem anda em cima de uma palavra, quem anda em cima da direção de Deus, quem empresta o barco para Deus, quem se solta para Deus, quem entrega para Deus, quem obedece a palavra de Deus, nunca fica de redes vazia.
experiência própria. Apanharam grande quantidade de peixes, que rompiam-lhe as redes. Onde estava esse peixe? Um pescador de fama, um pescador que sabia pescar, um pescador que tinha experiência, como Pedro. Os pescadores sabem onde tem peixe. Os pescadores pescam de noite, sabe por quê? Porque o brilho das escamas dos peixes, eles vão brilhando dentro d'água. Então eles pescam alta noite, sozinhos, bem longe, sem luz. Eles foram a noite inteira e eles sabiam que era época de peixe. Onde estava esse peixe? Porque muitas vezes a gente trabalha com esforço humano e não tem como o milagre aparecer. Não tem. Quando a gente trabalha sem a direção de Deus, é enfado e aflição de espírito. Trabalha e deposita em saquitel furado. É melhor uma mão cheia com descanso do que duas com aflição de espírito. É melhor trabalhar menos, dar o barco para Jesus, trabalhar com Jesus, do que sair correndo de um lado para outro, cansar e muitas vezes chegar em casa com rede vazia. Apanharam grande quantidade de peixes e rompiu-lhes as redes. Pode passar outro. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-lo. Foram encher ambos os barcos, ao ponto de quase ir a pique. Jesus, ele cumpria a missão de ensinar. Ele veio à terra para cumprir a missão de ensinar. Ele já viu Pedro triste, abatido. Ele já aproveitou aquele momento, já trouxe ali o Pedro o entendimento do milagre. Ao mesmo tempo, Jesus já fez um milagre tão grande que não só serviu para Pedro, serviu para a comunidade inteira. Você entende uma coisa, que quando você está na presença, quando você está na missão, quando você está no foco, querido, é uma coisa atrás da outra. Você está aqui, você vai lá, toma um café com a Nina, o milagre acontece. Você sai da Nina, vai lá na casa do João e lá você já tem outro milagre. Por quê? Porque você está cumprindo a missão. Deus, ele seguia cumprindo a sua missão. Jesus. Você tem emprestado o barco para Jesus? Ou o que é seu é seu? Jesus, ele não quer um barco de documento passado. Jesus, ele não quer que você dê o barco. Ele quer que você empreste o seu carro para a obra de Deus, a sua casa. Ele quer que você use o seu dinheiro para a obra de Deus, porque você terá maior abastança. Um dia eu estava de carona com uma pessoa. Essa pessoa frequentou muito tempo aqui. Eu peguei carona com essa pessoa. Faz muito tempo isso. E entrou comigo mais uma mulher com uma criança. E essa criança estava comendo algo dentro de casa, estava entrando com algo para comer. O motorista falou assim: você vai entrar com isso aqui dentro do meu carro? Não, eu até levo a criança, mas essa comida aí não. O que você tem é para a obra de Deus? O teu barco pode sujar, pode usar, pode ir a alto mar? Porque, queridos, se você quer maior abastança, se você quer realmente que Deus enche o teu barco, empreste o barco para a obra de Deus. Empreste o teu barco para Jesus. Pode continuar. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque eu sou um pecador. Amados, não tem como as pessoas que não reconhecem Jesus dessa forma, que não reconhecem, gente, olha só, voltando aqui, vou pegar Andrés e Aguinaldo.
como que eu não posso ver que na vida da Andresa só Jesus? Como que eu não posso ver que na vida do Aguinaldo, se não fosse Jesus, aonde estariam? O barco já tinha ido, era profundo. Como que eu não posso olhar para os dois e me dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, meu Deus do céu, a tua presença está ali. Eu me arrependo no pó e nas cinzas, eu sou pecador, Senhor. Foi isso que Pedro disse: Senhor, o que tu fizesse não tem explicação. Não tem explicação quem tu é. Por favor, retira de mim, sai de mim. Eu sou um pecador. Sabe Isaías 6? Quando o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor no sublime trono. E quando ele viu Deus, ele gritou: ai de mim, porque eu sou pecador, de lábios impuros, e moro no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim! Não tem como ver Jesus, não tem como se encontrar com Jesus, não tem como ver a maravilha que Jesus faz e não olhar para dentro de nós e olhar a miséria humana que somos. Muitos milagres que Deus faz na nossa vida é só para que eu e você reconhecemos quem somos. Não é para você se exaltar, não é para dizer agora eu tenho Deus. Porque isso que muita gente perde o milagre na metade do caminho, porque não há humildade. Que palavra, né? Revelação em cima de revelação nesses versículos. E eu encerro no outro. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros. Queridos, hoje nós estamos numa frieza espiritual tão grande, que volto a dizer, olhando o milagre do casal, olhando o milagre da Michele, olhando o milagre que aconteceu na minha vida, as pessoas não têm mais temor e tremor, as pessoas não conseguem mais ver Jesus, está tão natural. Nós também não temos sido testemunho. Quantas vezes você contou para os outros o teu milagre? Quantas vezes você testemunhou para aquele ímpio lá fora o que Deus fez na tua vida, para que se apodere dele o Espírito Santo? Está tudo tão natural. Jesus fez porque tem que fazer, não é assim. Se apoderou ali algo tremendo. Eles ficaram cheios de Deus. Querida, a minha vida é um milagre. Pode ficar cheio de Deus aí. A tua vida é um milagre. Você vai ser chamado um dia desses para fazer o culto dos testemunhos. Tem cada história aí sentada. Tem cada milagre aí que o Espírito Santo era para estar apoderado aqui na cidade de Morro da Fumaça. Que se eu chamar 10 pessoas aqui na frente, 9 vai dizer do milagre que Deus fez. Mas a gente está considerando tudo tão natural. Tão natural. Nós somos a carta escrita de Deus. Nós somos, sabe o que, gente? Nós somos o milagre de Deus andando nessa terra, amados. Nós somos. Hoje eu fui orar pelo meu filho, que ele está longe, foi fazer uma feira em Caxias. De manhã, quando ele foi lá na cama para pedir para eu orar, eles não saem sem a gente orar. E ele foi lá e pediu para eu abençoar ele. E eu olhei para ele, ele tem apenas 20 anos. E já quase que é um empresário. Isso é um milagre. Semana passada o meu filho, no domingo, meu filho casado disse: vim dar os parabéns para a mãe, mas a mãe não deu os parabéns para mim. Eu disse: que foi, filho? Poxa, mãe, eu fiz a prova lá do Banco Santander. A prova lá em cima, tá? É o único que tem lá dentro do banco agora, essa prova é ele. E eu passei em tudo, mãe. Milagre. Está com cargo lá em cima. Isso é Deus. A gente não testemunha isso. Um menino que estava aleijado, atrofiado, jamais poderia escrever, jamais poderia ser pai. E você vê um homem daquele tamanho, totalmente intelectual, totalmente inteligente. Milagre. Nós precisamos se apoderar do Espírito Santo com esses milagres. A tua vida é um milagre. Diga para a pessoa do lado: tua vida é um milagre.
Bota o outro. Bem como Tiago e João, filho de Zebedeus, que eram seus sócios, Jesus disse a Simão: não temas, não te assuste, porque a partir de agora, tu vais ser pescador de homens. Eu fiz tudo isso para você. Eu nem li o que eu trouxe, gente, é sempre assim. Eu fiz tudo isso para você. Todos esses milagres, essa abundância que eu estou te dando. A dispensa cheia, presta atenção que Deus está falando contigo aqui. Essa dispensa cheia. Tudo que eu estou fazendo na tua vida é para você emprestar o barco, é para você pescar homens. Existe um objetivo, amados. O milagre que Deus fez na minha vida é para levar muita gente para o céu. É para pescar o homem e a mulher lá do fundo do mar, limpar, tirar as escamas, mostrar o céu. A partir de agora você é pescadora de homens e de mulheres. E sabe o que eles fizeram? Não, tu é doido, Jesus. Com essa abundância que tu me deu agora, eu vou comprar uma BMW, tu é louco? Eu vou comprar o camelo da última geração, vou vender esses peixes. Com essa abundância que tu me deu, não tenho mais tempo para ir para a igreja, não. Não. Oh, Jesus, a praia me espera. Surf. Não, Jesus, tu é doido, né, Jesus? Jesus, tu me dá tudo isso e manda eu deixar pescar homem? Tu é louco? De 100 pessoas que eu conheço, 80 fazem isso. Tu é louco, Jesus? Agora eu vou desfrutar a bênção. Eu não tenho mais tempo para culto, não. Eu não quero mais nada com Deus, não. Agora eu tenho uma namorada, Deus. Ele já me deu. Eu tenho 25 anos de evangelho, eu sei o que eu estou dizendo. Estava morto, morrendo, tentando se matar, suicídio, depressão, separação, tudo destruído, barco vazio, rede vazio, desânimo. Mas aí quando chegou a abundância, tchau, Jesus. Quando eu precisar, te chamo de novo, tá? Conhece alguém assim? Seja inteligente comigo. Conhece alguém assim? Levanta o braço. Talvez diga assim, eu mesmo. Conhece alguém assim, Michele? Eu conheço muita gente assim. Pode passar. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Pega esses peixes aí que Jesus me deu. Pega essa abundância aí para vocês. Alimenta toda o território aqui dos peixes, da família. Dá para todo mundo, dá para todo mundo. Agora eu acho muito mais importante do que o peixe, aquele que fez esse milagre. Eu vou seguir. É muito mais importante as promessas que tu recebeu ou aquele que te deu a promessa? Porque tem gente que ainda não recebeu a promessa. Porque a hora que receber a promessa, larga Jesus. Epa! Nem é um culto de sábado. Verdade ou não? Eu rasgo a minha Bíblia, querida. Eu rasgo a minha Bíblia em pedaço e piso em cima. Se tu seguir Jesus de verdade, de fato e verdade, se você vai ter falta de alguma coisa. Você pode até passar pelo vale da morte, da sombra da morte, mas nunca será morte, é sempre uma sombra. E eu volto a falar com voz de profeta hoje. Hoje eu estou com voz de profeta. Sabe por que tu está desse jeito aí? Porque está correndo sozinha. Jesus não está no teu barco, não. E se Ele te der tudo que você tem pedido, Pedro nem pediu, tá? Pedro nem pediu. E se Jesus dá tudo que tu tiver pedido, você jamais corre atrás de Jesus. Você quer ter tudo? Quem quer ter tudo? Seja desprendido. Dá o barco. O que Deus deu, entrega para os outros. Faça para te ver. Ele disse assim: eu deixo tudo. Eu vou seguir Jesus. Ele nem foi lá contar o peixe, nem pesar o peixe. Mas tem jovem olhando para mim, que se comprar um carro hoje,
Não entra mais aqui, não dizima, não oferta, nada. Quantas pessoas que eu conheço que encheram as suas redes e nunca mais se encontraram com Jesus. Por que não dizer que até disseram que ia seguir e que ia pescar homens, começaram e largaram. Sabe, queridos, eu encerro nessa noite esse culto dizendo: se Jesus chegar a usar o teu barco, deixa Ele usar. Não saia de perto dEle. Escute tudo o que Ele tem para dizer. Está desanimado, está abatido, está triste, está com vontade de sumir, não sabe nem como vai chegar em casa porque está de mãos vazias. Escuta Jesus. Ele não despede ninguém de mãos vazias. Ele está olhando o seu coração. O tempo todo que Ele estava ensinando a multidão, Ele estava olhando para Simão. Ele estava vendo que Simão Pedro estava triste, abatido. Ele estava olhando, porque quando terminou de ensinar a multidão, Ele disse: Simão, talvez você está aqui e diz: Ele não me vê, Ele não me enxerga. E Pedro estava pronto para ir embora. Ele disse: Simão, volta lá, Simão. Joga a rede de novo. Vai lá. Eu dei ordem aos peixes para vir tudo para dentro do teu barco. Essa autoridade de nós dominar os animais foi perdida em Adão. Porque em Gênesis diz que a gente ia dominar todos os animais, ia chamar tudo pelo nome, todos. Foi perdido em Adão. Mas quando Jesus entrou no nosso barco, Ele chama de volta. Ele enche o nosso barco. E você tem autoridade para chamar de volta, para trazer de volta aquilo que talvez estava morto, sumido da tua vida. Pode aplaudir o Senhor.